O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Aguiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é da Cervejaria Louvada, da cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Cuiabá, que vem do dialeto indígena chamado Bororo, de uma etnia homônima, cujo significado é Icuiá, pescar com flecha, e Bá, lugar. Ou seja, é o lugar em que se pesca com flecha, assim. O índio ficava lá de pé na beira do rio, num ponto estratégico, mais estreito. Peixe ia passando, ele pá! E ia ter o seu peixinho na brasa aí para o jantar. Todavia, a Cervejaria Louvada foi fundada oficialmente em 2015 e, por isso, no dia 15 de novembro, estará comemorando o seu 10º aniversário. Todavia, a gestação dela começou em 2013, quando Gregório Ballarotti reuniu Fernando Zanetti, Rafael Mandu e Paulo Fortunato em torno do conceito da cerveja artesanal, que nasceu nos Estados Unidos. Então, foram sugeridos vários nomes, como Toro Beer, a cerveja do chifrudo, que, embora sonoramente forte, não era conceitualmente aceitável. E aqui é um negócio curioso, que essa questão do chifre, esse simbolismo é muito particular, é muito paroquial até. Que, por exemplo, o Brasil é o único país do mundo em que o cidadão que pratica sodomia é chamado de viado. Por quê? Porque um dos símbolos do signo de Gêmeos são dois viadinhos, dois bambis. Dois bambis alegrinhos seriam irmãos gêmeos. E como eles estão juntinhos, fez a seguinte associação, que eles eram um casalzinho estranho, muito estranho. E, consequentemente, Bambi virou sinônimo de São Paulino, mas aí é outra história. E também a questão do chifre, que é aquela coisa de corno, do cara ser chifrudo, que sabe-se lá de onde saiu isso, mas no Brasil isso é muito forte. Tanto é que quando surgiu o carro com teto solar, isso foi um professor meu de publicidade que estava contando, eu não lembro a marca do carro nem a data, mas ele falou o seguinte: algum xarope soltou por aí na praça que lá era o carro do corno, que tinha o teto para os chifres não ficarem apertados. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que até tirar o carro do mercado, porque não vendia. Ou seja, comprar tal automóvel era assinar uma sentença de chifrudo. E atualmente nós tivemos, recentemente, um grande prêmio aqui nos Estados Unidos, em que deram para o Verstappen um troféu em forma de chifre. E até o pessoal estava falando que a Kelly Piquet deve ter falado: ó, não tenho nada que ver com isso, hein, meu? Não tenho nada que ver com isso. E até o pessoal estava brincando, falando, né? Seu país, nos Estados Unidos, é um país tão competitivo que eles premiam até os chifrudos. Bem, contudo, e por sorte, chegaram a Louvada, o adotando com o fim de louvar o tão nobre Mé. E na sua logomarca, inicialmente, tinha um cavaleiro cruzado que está ajoelhado em uma cerimônia de investidura, segurando sua espada com a ponta voltada para o solo e um escudo com a letra L de Louvada, o que lembra muito o distintivo aqui do Empório Laura Aguiar, que é um cavaleiro cruzado, só que em vez de estar com uma espada, ele está com uma caneca de chopp, uma deliciosa caneca de chopp. Todavia, a cerimônia de investidura é aquela em que o rei, agora o rei Charles III, ele vai com a espada e coloca no ombro. E o saúda pela bravura. Também é uma cerimônia em que o cavaleiro é ordenado em nome de São Jorge, São Miguel. Um negócio bonito lá. E esse escudo com a letra L se tornou o selo da cerveja Louvada, assim, que ela vende como cerveja aí no mercado, e você vai ver que no gargalo, próximo ao gargalo, tem um selo
que é um escudo amarelo com um L em verde. Conquanto que a logomarca oficial é o próprio nome da marca, escrito em estilo Illuminati, como no filme Anjos e Demônios, uma adaptação do livro homônimo de Dan Brown. Sim, eles fizeram até aproveitar essa coisa medieval para buscar o conceito Illuminati. E Illuminati é uma coisa interessante que muita gente fala, os Illuminatis ainda estão aí, não sei o que, na internet, cara. Vira e mexe, o pessoal recebe e-mails para se tornar um membro dos Illuminatis, como se a coisa fosse assim tão simples. E os Illuminatis são uma ordem, nada mais é que for uma ordem que existiu no fim do século XVII, XVIII, uma ordem que seguia os princípios do iluminismo, usavam muito simbolismo, e se foi, não existe mais. As ordens, elas são fraternidades, a gente precisa sempre entender. E, em geral, essas fraternidades, é criado muito mistério em volta delas, porque elas são, teoricamente, sociedades secretas. É claro, por exemplo, o pessoal fala, a maçonaria é uma sociedade secreta. É uma sociedade secreta que tem a logomarca na porta dela, o nome no letreiro, não. Mas acontece que tem o imaginário popular, cria a famosa falácia do espantalho, e a maçonaria caiu nessa. Uma vez eu falei com um amigo meu maçom, falei, pô, por que vocês não vêm a público e desmentem o pessoal, fala que essas conversas que a maçonaria faz isso, faz aquilo, é papo furado. Ele falou pra mim, não, cara, é aí que tá o charme da maçonaria. Eles ficam olhando pra gente, assim, torto, tudo, mas com aquela admiração, porque nós somos os conspiradores. E não, existe dentro da maçonaria, como de qualquer outra ordem, pessoas que compartilham de um mesmo entusiasmo, que se unem para propósitos que às vezes não condiz com a ordem. Isso acontece, vira e mexe. Então a questão dos Illuminati, só para encerrar, foi uma ordem que surgiu lá no fim do século XVII, XVIII, uma fraternidade para o pessoal fazer algumas experiências com comunicação visual e parou por aí. Ok? Por exemplo, a maçonaria existe até hoje, a Ordem Rosa Cruz, a Golden Dawn, tem alguns adeptos, a Ordem do Sangreal, eu sou o último membro dela, e por aí vai. Agora vamos voltar aqui para a Cervejaria Louvada, já sabendo da logomarca. Ademais, eles definem como seu ponto de transição o momento em que começaram a produzir o estilo Hop Lager, uma lager lupulada. Hop é lúpulo. Hop Lager que, em 2018, premiada foi com a medalha de prata no estilo Lager Styles American Style Pilsner, no 6º concurso brasileiro de cervejas que foi realizado em Santa Catarina. No site da Louvada tem uns vídeos do pessoal falando tudo que... O negócio começou, como é que eu vou explicar? Eram essas pessoas aqui que eu citei, o senhor Balarotti, Zanetti, Mandu e Fortunato, eles eram do mercado financeiro, eles não eram da área de cerveja, entraram, como todo mundo entra na área cervejeira, como curioso, mais para se divertir, e começaram a levar o negócio a sério, ou seja, e ganhar um prêmio, conquistar um prêmio, assim, foi muito importante para eles, porque mostra que evolução, eles conseguiram chegar em algum lugar. Até o cara tem um trecho lá que eu achei interessante, a observação do cara, como que as pessoas definem grandeza, cada um define sucesso, vamos colocar o sucesso, ou o início do sucesso, de alguma forma. Ele falou que estava saindo de uma balada com a turma e viu jogada na rua uma garrafa da cerveja Hop Lager da Louvada. Ele falou, caramba, a turma está bebendo, ou seja, a cerveja está andando. Eu, por exemplo, eu acho muito engraçado quando eu falo de mim aqui do Cuesta Verde. Eu estou acompanhando os canais aí da direita, principalmente, da questão política, e o pessoal está usando termos que eu utilizo. Eu falo, quem falou isso daí fui eu. Quem falou isso daí fui eu. Só que os caras não dão crédito. Que nem eu criei o termo Supremo Tribunal do Crime, por STF, e já estão usando aí. A turma só não me dá o crédito. E outras coisas mais as pessoas vão repetindo, vão levando para frente.
E, principalmente na área da política, que o pessoal é mais interessado, sim. Ok? Ademais, o chopp de hoje é o Louvada Blonde Caju, um Blonde Ale. Sendo que a cerveja loira é de alta fermentação e surgiu no século XIX na Bélgica com o intuito de competir com as lagers alemãs. E que nos anos 1980 foi reavivada nos Estados Unidos durante a Revolução da Cerveja Artesanal. Você já ouviu falar na Revolução da Cerveja Artesanal? É isso aqui que nós estamos tratando. Com a aprovação da lei HR 1337, proposta pelo deputado Bill Steiger, do Partido Republicano, só para variar, a produção artesanal de cerveja foi liberada em todo o território norte-americano. Sim, com a lei seca, aquela lei, famosa lei seca lá, que teve Al Capone, Elliot Ness, o algoz de Capone e tal. Essa lei seca, ela fazia o seguinte, ela proibia a produção artesanal de cerveja. Por quê? Por exemplo, eu poderia fazer a minha produção caseira, que as pessoas faziam, tanto é que essa lei surgiu com a proposta de liberar a produção caseira para consumo, inclusive. Porque a turma estava produzindo em casa, não é por causa de uma merda de lei seca que eu não vou beber. Eu posso fazer na minha casa. Então a turma começou a produzir clandestinamente. Ou seja, eu produzindo em casa, eu poderia transformar minha casa num pub, num barzinho clandestino, receber o pessoal em casa aqui e falar, tô chamando o pessoal para jogar um baralho e tomar uma cerveja artesanal. Poderia fazer. E cobrar por isso. Afinal, tem um custo e o pessoal está contribuindo para ter a produção da cerveja. Ou seja, essa lei seca, esse braço da lei seca que proibia a produção caseira, tinha com o fim de evitar os bares clandestinos. Eu lembro muito na época da pandemia, ou a pandemídia, como a turma chama aí, que lá em Santos a gente corria que nem louco para tomar uma cerveja, ter um lugar para sair de casa no meio dessa mentirada toda da pandemia. E a gente ia pro Gáudio e trancava tudo lá, que o bar era fechado, tinha porta, e a gente ia lá pro fundo tomar uma geladinha lá na clandestinidade. Gente, quem diria que nós viveríamos o tempo da clandestinidade no Brasil, hein? Dito isto, agora nós vamos estabelecer uma dialética entre a Blonde Ale belga e a norte-americana. A norte-americana é mais abiscoitada, conquanto que a belga é frutada, sendo que o ABV da belga fica entre 6% e 7,5% alto, e o ABV norte-americano vai de 4,5% a 5,5% médio. Todavia, o IBU norte-americano vai de 15 a 28, moderado, e o IBU da belga vai de 15 a 30, também moderado. Ou seja, a diferença de uma cerveja loira norte-americana para uma belga está exatamente, né, na forma de apreciação. Nos Estados Unidos se gosta de um sabor mais abiscoitado e na Bélgica mais frutado. Interessante esses conceitos. E é até curioso, isso que a gente estava conversando muito aqui, quando eu cheguei aqui com o Zé, com o BA, a gente estava falando questão da Heineken, que a Heineken está abrindo cervejarias aqui no Brasil, até para exportar para o resto da América do Sul, até pegar um pouco da América Central também. E a Heineken, a fórmula da Heineken é universal, claro que ela se adapta à cultura do país. E aqui no Brasil, quando ela chegou, ela era muito amarga. Ela tinha um amargor muito agressivo. E aí mudou para um sabor mais brando. E eu estava falando que eu acredito que hoje a Heineken poderia voltar com o sabor antigo dela, que é o sabor europeu amargo. Ela tem que manter os dois. Ela poderia chamar da Heineken normal e Heineken amarga. Fala amarga mesmo, para quem gosta de sabor de amargor. Apesar que para quem não bebe água suja, essa daí é amarga para diabo. Mas para gente que tem o paladar habituado, ela já não é
amarga o suficiente. A gente precisa de um sabor de algo mais evidente. Então fica aí uma dica para a Heineken criar uma versão estilo antigo, podia chamar uma Heineken rústica. Só uma ideia, Heineken rústica. Ok? Ademais, a Louvada Blonde Caju carrega no site da Louvada a seguinte descrição: as frutas de setembro trazem bons frutos e boas novas. Com elas apresentamos a Louvada Blonde Caju, nosso mais novo lançamento sazonal, ou seja, vai ser só dessa época aqui, ó, para a chegada do verão. Uma cerveja leve, refrescante e frutada. Vamos analisar aqui. Ela tem um buquê de caju bem evidente. O sabor de caju também é bem evidente. Contudo, não a acho tão frutada. Eu a sinto mais ácida do que frutada. Okay? E é, por isso, refrescante e leve. É uma cerveja bem leve. Até para quem bebe essa água suja, talvez uma adaptação para essa cerveja aqui vai ser mais da questão do sabor do caju. Posto que o toque final dessa obra vem da adição de suco de caju. Ademais, o ABV é de 4,8%, médio. O ABV é o teor alcoólico por volume, para quem não sabe. O IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 15, leve. Ou seja, se eles forem espertos, farão um jingle com a canção do Tim Maia, em que se cantará: vamos Manguaçá, suco de caju, louvada com certeza. Vamos Manguaçá, suco de caju, louvada com certeza. É isso aí, gente. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!